Bom dia a todos. Sessão ordinária do dia 8 de julho de 2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamada regimental. Vereador Alexandre Moreira. Presente. Vereador Luciano Peçanha. Ausente. Vereador Marquinhos Mariquita. Ausente. Vereador Ailson Barreto. Presente. Vereador Adeilson Lopinho. Ausente. Vereador Luan Buiú. Presente. Vereador Cachuca. Ausente. Vereador André de Paulo. Presente. Vereador Cássio Reis. Presente. Vereador Mazim Batista. Presente. Vereador Ítalo Pacheco. Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Quissamã, declaro aberta essa sessão. Solicito a dispensa da leitura das atas de sessões ordinárias dos dias 1º e 2 de julho de 2025. Em votação, o pedido de dispensa da leitura das atas. Os vereadores concordarem permaneçam sentados e que forem contra se levanta. Aprovado. Em votação, as atas das sessões ordinárias dos dias 1º e 2 de julho de 2025. Os vereadores concordarem permaneçam sentados e que forem contra se levanta. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Senhor presidente, a gente pede dispensa aqui da leitura, mas se algum vereador desejar que leia o dele, né? Ok, o vereador Cássio e o vereador Buiú quer que lê. E o vereador Ítalo. Okay. Projeto de Lei Ordinário número 47/2025, de 2 de julho de 2025, dispõe sobre o atendimento prioritário de mãe, pai ou responsáveis atípicos ou com doenças raras no município de Quissamã. O prefeito municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, com a aprovação na Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica garantido atendimento prioritário a mãe, pai ou responsáveis legais de pessoas neurodivergentes ou com doenças raras, deficientes ou com condições que exijam cuidados especiais, estando com o paciente ou não em toda a rede pública do município de Quissamã, incluindo o atendimento psicossocial. Parágrafo único. São considerados com direito ao atendimento prioritário a mãe, pai ou responsáveis legais de crianças, adolescentes ou adultos que apresentam condições como transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, doenças raras, deficiências ou outras condições requer cuidados especiais mediante comprovação médica. Artigo 2º. O atendimento prioritário garantido por lei será válido para a rede de serviços públicos, incluindo unidade de saúde, educação, programas assistenciais e serviços psicossociais, entre outros que demandem suporte especializados para o cuidado de pessoas neurodivergentes ou com condições que exigem cuidados especiais. Artigo 3º. O objetivo do atendimento prioritário é proporcionar a essas famílias um acesso mais facilitado a serviços e orientações, como acompanhamento psicossocial, orientações sobre benefícios assistenciais, encaminhamento para programas de apoio familiar e apoio especializado dentro da rede municipal de ensino, quando necessário. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 90 dias a contar da publicação da presente lei para regulamentar e operacionalizar os processos que garantam a implementação do atendimento prioritário descrito nesta lei, incluindo parcerias com entidades que prestam apoio a famílias atípicas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O projeto de lei que garante o atendimento prioritário a mãe, pais e responsáveis legais de pessoas neurodivergentes ou com doenças raras e deficiências no município de Quissamã tem como objetivo valorizar as famílias que desempenham um papel crucial no cuidado de pessoas que necessitam de cuidados especiais. Além disso, busca proporcionar um acesso mais ágil e eficaz aos serviços públicos, permitindo que essas famílias enfrentem menos dificuldades no exercício de sua função de cuidador. Esse responsável enfrenta rotinas exaustivas e sobrecargas físicas, mentais e emocionais, desempenhando funções contínuas de cuidado, mediação, defesa de direitos e logística de saúde e educação. Além disso, o tempo é um recurso crítico,
uma vez que atrasos em atendimentos podem causar impactos significativos na qualidade de vida de pessoas sob seus cuidados. Em muitos casos, a presença do responsável é imprescindível para que o atendimento da própria pessoa neurodivergente ou com doença rara ocorra com segurança, conforto e eficácia, seja em ambientes médicos, escolares ou burocráticos. Portanto, assegurar prioridade a esses cuidadores é, na prática, assegurar os direitos e o bem-estar da própria pessoa em situação de vulnerabilidade. A propriedade do atendimento proposta por esta lei visa, portanto, minimizar os obstáculos enfrentados por essas famílias, agilizando o acesso a serviços que são fundamentais para o bem-estar da pessoa neurodivergente e do responsável. O atendimento referencial permitirá que as famílias tenham um suporte mais rápido e eficiente em áreas como acompanhamento médico, terapia, serviços educacionais, entre outros. De forma, a implementação dessa medida contribui para a redução do estresse e da sobrecarga que muitas vezes caracteriza a vida desses responsáveis. Além disso, a inclusão dessas famílias na política pública de atendimento prioritário é uma maneira de reconhecer a relevância do cuidado de pessoas com deficiências ou com doenças raras, assegurando que elas recebam a atenção necessária para o exercício de suas funções como cuidadores. O direito ao atendimento preferencial também visa proporcionar um ambiente mais acolhedor e inclusivo, respeitando as necessidades específicas dessas famílias. Essa lei também contribuirá para a melhoria do funcionamento da rede de serviços públicos do município, pois, ao garantir um atendimento mais célere e eficiente, facilita o processo de atendimento em áreas como saúde, educação, assistência social e outros serviços públicos essenciais. Além disso, a medida oferece um apoio contínuo e estruturado, promovendo o bem-estar tanto das pessoas neurodivergentes quanto de seus responsáveis, o que, por sua vez, impacta positivamente na qualidade dos serviços públicos prestados no município. Ao implementar essa lei, o município de Quissamã se coloca como um exemplo de acolhimento e suporte para essas famílias, que muitas das vezes são negligenciadas nas políticas públicas voltadas para a inclusão. A proposta também reforça a importância de se fortalecer as redes de apoio familiar e psicossocial, garantindo que as famílias possam contar com a orientação necessária para enfrentar as complexibilidades do cuidado e, ao mesmo tempo, ter acesso ao pleno exercício de seus direitos. Portanto, a aprovação desse projeto de lei representa um avanço significativo na valorização das famílias responsáveis por pessoas neurodivergentes, proporcionando um atendimento mais humanizado, eficiente e inclusivo. Além de contribuir para a melhoria da prestação de serviços públicos, esse projeto visa oferecer condições adequadas para o cuidador e o bem-estar das pessoas neurodivergentes, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. Quissamã, 2 de julho de 2025, vereador Luan Crisley. Indicação número 156/2025, assunto: substituição do sinal sonoro por sinal luminoso nas escolas da rede municipal de Quissamã, com foco na inclusão de alunos com transtorno do espectro autista. Excelentíssimo senhor Marcelo Batista, prefeito municipal de Quissamã, por meio da presente indicação, venho respeitosamente sugerir a Vossa Excelência de que determine a Secretaria Municipal de Educação, em articulação com as Secretarias de Saúde e de Obras, a substituição ou complementação dos tradicionais sinais sonoros, como sirenes e campainhas, por sinalização luminosa sincronizada nas unidades escolares da rede pública municipal. A medida visa garantir um ambiente mais acolhedor, inclusivo e sensorialmente seguro para estudantes com transtorno do espectro autista e outras condições que envolvem sensibilidade auditiva, promovendo maior acessibilidade e bem-estar no ambiente escolar. Justificativa: hipersensibilidade auditiva no autismo. Conforme estudo, entre 50% a 70% das pessoas com autismo apresentam reatividade exacerbada a ações comuns, como sirenes e campainhas, que podem causar desconforto e até dor. O DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, inclui a hiperreatividade sensorial como uma das características do TEA. 2. Prevenção
de sobrecarga sensorial. Sinais sonoros repentinos podem desencadear crise de ansiedade, fuga ou desorganização comportamental em alunos do TEA. A substituição por sinais luminosos reduz esses riscos, garantindo um ambiente mais seguro e previsível. Direito à educação inclusiva. A Constituição Federal, artigo 205, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei número 13.146/2015, e a Lei número 12.764/2012, Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, assegura o direito à educação em condições de igualdade, exigindo adaptações que garantam a permanência e o aprendizado de todos os estudantes. Benefícios para toda a comunidade escolar. A sinalização luminosa é eficaz, intuitiva e beneficia não apenas alunos com TEA, mas também crianças com deficiência auditiva, estudantes neurotípicos, que também se beneficiam de ambiente menos ruidoso, professores e funcionários que terão um espaço mais organizado e menos estressante. Experiência exitosa em outros locais. Escolas em Estados Unidos, Canadá, Europa e municípios brasileiros como São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal já adotaram a medida com resultados positivos na inclusão e no bem-estar dos alunos. Sugestões para implementação. Equipamentos recomendados. Luzes de LEDs intermitentes, cores neutras e brilho ajustável. Central de controle sincronizado com cronograma escolar. Sistema de baixo custo e fácil manutenção. Locais prioritários de instalação. Corredores principais, salas de aula, áreas de recreação, entradas e saída da escola. Execução por etapas. Fase piloto em 2 ou 3 escolas com maior número de alunos com TEA, avaliação com professores, pais e alunos, expansão gradual para toda a rede municipal, capacitação da equipe escolar, treinamento sobre TEA, acessibilidade sensorial, inclusão de tema em formação pedagógica continuadas. Fundamentação legal e científica. Lei número 13.146/2015 garante a adaptação necessária para a educação inclusiva. Lei número 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. DSM-5 inclui reatividade sensorial anormal como critério diagnóstico. Estudos da Universidade de Alabama e Kennedy confirmam que sons comuns podem ser insuportáveis para autistas. Pesquisa publicada no Austin, ambientes adaptados melhoram o conforto e desempenho de alunos com TEA. Conclusão. A substituição ou complementação dos sinais sonoros por luminosos nas escolas municipais de Quissamã é uma medida viável de baixo custo e alto impacto que fortalece a inclusão, acessibilidade e bem-estar de todos os alunos, especialmente aqueles com sensibilidades sensoriais. Solicito, portanto, o acolhimento e encaminhamento desta indicação ao setor competente, reiterando minha disposição para colaborar com sugestões técnicas e apoio institucional para sua implementação. Quissamã, 1º de julho de 2025, cortesiosamente, vereador Dr. Ítalo Pacheco. Meu Deus do céu, está quentinho. Aí, você vai querer o seu? Só Cássio. Eu leio já. Registrar a presença do vereador Jorge Luiz, do Cachuca. Justificar as ausências dos vereadores Adeilson Lopinho, está acompanhando seu pai numa consulta médica em Macaé. O vereador Luciano amanheceu febril, muito resfriado. E o vereador Marquinho de Mariquita está com a cirurgia de catarata. Ordem do dia. Solicita a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público, ao projeto de lei número 045/2025, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 221.334,50. Em votação, pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 045/2025. Os vereadores concordarem permaneçam sentados, que forem contra se levantam. Aprovado. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 045/2025. Dou por encerrada a discussão.
Em primeira votação, projeto de lei número 045/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para a votação. Vereadora Alexandra Moreira. Bom, é um projeto de lei para abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 221 mil, que vai ser carreado para custeio do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial do município. Vai ter meu voto a favor. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. Luciano Peçanha. Ausente. Vereador Marquinhos de Mariquita. Ausente. Vereador Ailson Barreto. Também terá meu voto a favor. Vereador Adeilson Lopim. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicita a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obra e Serviço Público ao projeto de lei número 046/2025, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 500 mil. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 046/2025. Os vereadores concordarem e permaneçam sentados, que forem contra, se levantam. Aprovado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 046/2025. Dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto de lei número 046/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamar nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. Bom, o projeto de lei vai ter meu voto a favor. É autorização para abertura de crédito suplementar do Poder Executivo na monta de R$ 500 mil, R$ 500 mil, sendo 400 mil para pagamento do laboratório Tavares Maciel e R$ 100 mil para pagamento da organização social Prima Qualitar. Então, destacar aqui que, como sempre, esses repasses são feitos, dependendo dessa casa, é aprovado e que, óbvio, deve ser pago, em especial, à organização social, os trabalhadores da saúde. R$ 100 mil para a OS Prima Qualitar. A favor. Vereador Luciano Peçanha. Ausente. Vereador Marquinhos de Mariquita. Ausente. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopim. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito o primeiro secretário faça sorteio para a oratória. Vereador Cássio Reis. Vereador Ítalo Pacheco. Vereador Ailson Barreto. Vereador Alexandre Moreira. Com a palavra, o vereador Cássio Reis. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente, todos vocês que nos assistem através da TV Câmara, nosso boa tarde. Iniciar aqui saudando todos os presentes no plenário, saudar aqui nosso amigo Buguinho, sempre presente,
né, como subsecretário de governo, mas suplente de vereador. Também saudar o Assis, que eu vi que estava aqui agora, não sei se está ainda, que é suplente de vereador também. Mas também Vitor Vascão, meu amigo Wesley. Wesley ninguém vai conhecer, né? Tem que falar Bacurim, né? Um grande amigo de vida toda, mas também empresário do município, que apesar de ter sua vida, né, no ramo offshore, seguir a vida lá fora, continua investindo, acreditando em Quissamã. Então, sempre bom te ver, né? Saber que existem pessoas como você, né, que acreditam no potencial do nosso município. Bom, iniciar aqui falando de forma breve. Ontem foi aniversário do meu pai, meu ídolo, Geraldo Reis. Eu não poderia deixar de publicamente aqui falar mais uma vez da honra, do orgulho, né, de ser seu filho, de tantas coisas que eu aprendo e continuo aprendendo. Né? Eu costumo dizer, se eu for metade do homem que meu pai é, né, correto, responsável, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Então, só aqui para deixar publicamente o orgulho e o amor que eu sinto por esse cara. Bom, entrar aqui na minha pauta, trazer aqui, que recebi mensagens, né, ligações sobre os acontecimentos ali de Caxias no último final de semana, nos últimos 2 finais de semana, aliás, né, que preocupou muita gente, não só os moradores do bairro, mas a toda a cidade, né? Obviamente que a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça no nosso município e, obviamente, né, precisamos tomar medidas para que esse tipo de coisa não aconteça aqui na nossa cidade. Sempre estamos atentos, buscando soluções, indo, né, à polícia conversar novas medidas, conversando com a Secretaria de Segurança Pública, e, de fato, foi um susto para todo mundo. Né? E, de cara, logo, eu fiz contato com o secretário de Segurança Pública para entender quais são as medidas tomadas pela Secretaria, o que está acontecendo, né, diante dos fatos. Obviamente que a gente precisa manter regularmente uma segurança, uma questão organizada, mas a partir de ações como essa a gente precisa de novas medidas, né? E já me trouxe o retorno aqui que o policiamento já foi reforçado ali em Caxias, né? Tem uma viatura com 2 policiais a mais, né, rodando no bairro de Caxias, mas também o blindado está circulando no município, né? E que os 4 elementos que estavam, de certa forma, aterrorizando a região nesses dias foram presos, né, nesta madrugada. Né, acredita-se que foram as pessoas que cometeram os homicídios, então eles já foram presos. Então, assim, como medida imediata, isso já aconteceu, mas amanhã também haverá uma reunião do secretário de Segurança, junto ao capitão, junto ao tenente, com o prefeito Marcelo Batista, para novas ações, né, serem planejadas e articuladas. A gente quer não só ter a sensação de segurança, que é sim a presença da polícia, mas entender medidas que precisam ser tomadas. Obviamente que todos nós aqui ficamos em alerta, atentos, né? Não é comum esse tipo de acontecimento na nossa cidade, mas sabemos também, né, o tamanho da violência em todo o Estado e a gente não fugiria disso, porque, de certa forma, nossa cidade faz parte do Estado do Rio, então isso, em algum momento, chega para a gente. Eu sempre relato aqui que, na época das UPPs, onde o cerco foi apertado no Rio, Quissamã virou uma rota forte, né, do tráfico, a gente estava nesse circuito, a gente conseguiu dar uma amenizada, mas, obviamente, que, vez ou outra, essas questões vão estar aparecendo no nosso município, que a gente não pode estar despreparado, sempre atento, para tomar as medidas necessárias. Bom, falar aqui também que nós tivemos aqui hoje a audiência pública do IPMQ, e de cara, assim, eu quero muito reconhecer toda a qualidade do Fabiano, como um grande técnico, né, que tem toda a humildade do mundo de entender que, em determinado momento, ele não tinha um total conhecimento para apresentar sobre o Instituto de Previdência, mas que hoje está totalmente preparado, entendido do que acontece no Instituto de Previdência, que com uma apresentação extremamente clara, transparente também, com profissionais do Instituto extremamente respeitados, e a gente tem inúmeros aqui que estavam presentes. Eu posso citar aqui, né, a Carmen, mas também a Udete, que são pessoas que têm uma história na administração do município, e que a gente fica com muita tranquilidade de que o Instituto está em boas mãos. Né? Obviamente, precisamos acompanhar, estar sempre entendendo os acontecimentos, e aqui números foram apresentados, demonstrando todos os fatos, né, dados concretos, números que comprovam que o nosso Instituto está, assim, regular, está fazendo tudo o que é necessário,
está cuidando dos recursos dos servidores públicos, então pode ter a tranquilidade de que seu dinheiro está, sim, sendo bem aplicado, guardado, e, obviamente, né, entender que vocês têm total direito, servidor público, de ir ao local. Eles fazem muita questão disso para explicar toda e qualquer dúvida que surja mediante ao Instituto de Previdência. Obviamente que, quando se fala de um problema, pensa em Instituto de Previdência, se assusta, até com os últimos acontecimentos no país, mas, obviamente, que hoje a gente tem essa clareza, e agora eles estão com um programa onde eles estão visitando os servidores públicos nas suas repartições, podendo apresentar com mais detalhes tudo isso que eles vêm fazendo. A gente até pede, reforça, que o servidor procure mais o Instituto. A gente viu ali que tinha um número grande de pessoas que procuram pessoalmente, mas muito baixo comparado, né, ao número de servidores que o município tem. E a gente viu aqui nas apresentações inúmeras coisas. Foi falado aqui com relação aos 14%, né, que foi um tema chato de se passar, mas que era uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e a gente fez isso pela saúde financeira do Instituto de Previdência. E uma frase que o Fabiano colocou ali também nas suas apresentações, que serve para o Instituto de Previdência, mas também com a realidade que o prefeito Marcelo vive no momento, né, quase um texto que é o seguinte: integridade não é somente fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Integridade é fazer o que é certo, ainda que a medida seja impopular, mesmo diante da imensa pressão e ainda que todos estejam te observando. Ou seja, nem sempre o que é votado, nem sempre a medida tomada pelo prefeito, nem sempre as ações tomadas por um Instituto de Previdência é o que você enxerga imediatamente. Às vezes você olha para aquilo e acha que é um problema, né? Vai me prejudicar, muito pelo contrário. Né? E existem ações impopulares que às vezes precisam ser tomadas para que a coisa correta aconteça. E isso é integridade. É vir a público, como hoje o Fabiano veio aqui, aberto a todo e qualquer questionamento, a tirar dúvidas. Ele reconhece aqui que, se tiver alguma coisa que ele não sabe, eles vão procurar saber para poder responder e achar o melhor caminho. Ele reconhece aqui que eles fazem inúmeros cursos de qualificação para poder estar preparado. E a gente vê hoje que a equipe do Instituto de Previdência que Quissamã está preparada, que sim, vai a outros eventos e tem movimentos feitos pelo nosso Instituto de Previdência que não são feitos por outros institutos. E assim, a gente precisa continuar aqui acompanhando de perto, né, como toda e qualquer ação que acontece passando pela casa, pela Câmara. A gente precisa estar atento sempre que se apresenta, porque eu sempre falo que, se não tivesse a necessidade de estar reavaliando, não existiria uma Câmara com sessões frequentes todas as semanas. Então, a gente está aqui sempre para acompanhar. Existe uma comissão, né, que estão aí buscando também solicitar e entender tudo o que acontece, mas agradecer pela apresentação e parabenizar a toda a equipe e dizer que eu fico muito feliz que uma das nossas solicitações também já foi atendida, que é com relação a ir aos servidores, que possa estar mais próximo dos servidores, explicando o que de fato tem acontecido no Instituto de Previdência. Porque não há nada pior do que você estar inseguro diante de algo que você está envolvido. Então, se o Fabiano, com toda a clareza que ele apresentou aqui hoje, consegue conversar com o servidor e apresentar que está tudo tranquilo, eu tenho certeza que é o caminho de deixar o servidor seguro de estar no caminho certo. No mais, eu quero aqui já antecipar e justificar minha ausência na sessão de amanhã. Amanhã eu estou indo ao Rio, consegui uma agenda no DETRAN, para conversar lá com o agora diretor do DETRAN, Vinícius Fará, que foi deputado federal, um grande parceiro que eu aprendi muita coisa na política, foi deputado federal, mas foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, e está novamente diretor do DETRAN. Nós sabemos aqui que o nosso DETRAN nos atende hoje, claro, mas existem algumas demandas. A gente hoje tem inúmeras pessoas que saem do município pela questão de habilitação, vistoria, e a gente vai mais uma vez para essa luta de um posto aqui para a nossa cidade, que consiga fazer esses serviços aqui dentro. Né? Não estou dizendo que eu volto com resultado, mas estou dando a certeza que eu vou em busca, e eu fico muito animado pela possibilidade de ser o Vinícius Fará, que está lá, uma pessoa que eu tenho uma excelente relação. No mais, eu tenho aqui uma indicação, mas meu tempo está se esgotando. Como é uma indicação, uma pauta que eu posso estar tocando em outras sessões, então, na próxima sessão, eu falo aqui sobre a indicação. Presidente, por hoje é só. Uma boa tarde a todos.
Com a palavra, o vereador Ítalo Pacheco. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, público presente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, os amigos que nos assistem através da TV Câmara. Começo hoje aqui a minha fala defendendo a minha indicação, que eu acredito que é uma indicação que toca corações de muitas pessoas dessa cidade aqui, que é a construção de uma cidade ainda mais inclusiva, na verdade, porque nós temos uma política de inclusão potente, mas ainda essa indicação minha é para se tornar ainda mais inclusivo, que é a solicitação para a Prefeitura avaliar a possibilidade de substituir ou, ao menos, complementar os sinais sonoros nas escolas por sinalização luminosa sincronizados, porque a gente sabe que pessoas, crianças que sofrem do aspecto autista, tem hipersensibilidade às ações exacerbadas, aquilo ali pode causar crise, né, e deixando que afete aquele espaço ali, onde que tem um espaço de construção que pode afetar, que a criança fica até com medo ou traumatizada de estar frequentando aquele lugar. E se a gente pode salvar uma criança de sofrer, de passar por uma crise, ou de se machucar por conta de um som, vale a pena, porque é disso que se trata a inclusão de verdade. Então, espero contar com a acessibilidade do nosso governo municipal, para que possamos juntos transformar essa ideia em realidade. E aqui já foi falado também hoje desses últimos acontecimentos, em relação, né, à preocupação da segurança pública, e é legítimo a população se preocupar, se manifestar, mas quero dizer que já nesta madrugada desta terça-feira já teve uma intervenção através dos nossos profissionais da segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos nossos guardas, e aí eu quero parabenizar a atuação também do nosso secretário Arquejada, que já foram... que nessa situação que aconteceu nessa madrugada, 4 indivíduos já foram presos. Então, assim, é um passo, então a gente tem que estar vendo que a gente está sendo atuante, que não está fechando os olhos para essa situação, o Cássio mesmo bem citou. É claro que há desafios, ninguém aqui esconde os problemas, mas temos um sistema que está funcionando, sim. Então, aqui, mais uma vez, quero parabenizar a Polícia Militar, a nossa Guarda Civil, ao secretário Arquejada e todos que fazem parte dessa rede de proteção do nosso município. Dizer também que hoje nós tivemos aqui a nossa audiência pública em relação ao nosso Instituto IPMQ, e que foi uma aula, que foi muito bem explicado, que foi uma parte para desmentir algumas situações que, sessões atrás sessões, a gente fica escutando aqui, né, em relação a milhões, a rombo, aqui é um instituto falido, que nasceu falido, e hoje mesmo foi falado aqui pela parlamentar que é o que ela acha, mas não é o que ela acha, porque atrás do instituto existe uma equipe competente, existem estudos, existe planejamento, existem números. E contra fatos não há argumento. Hoje foram apresentadas as planilhas, apresentados os números, e a oportunidade de ser questionado o que é sempre falado aqui, dos 600 milhões, dos 700 milhões, dos rombos do Instituto que falido, mas não foi falado. Desvirtuou mais uma vez o assunto, distorceu, trouxe Magé para Quissamã, falou de um rapaz que foi o início do estatutário aqui em Quissamã, mas o que é falado, toda a sessão aqui, não teve coragem de confrontar o Fabiano, o presidente do Instituto. Mas não é só isso, não, porque também diversas vezes aqui é falado desse rombo, que eu acho que o rombo está na falta de informação e na falta de comprometimento com a verdade. Porque chegou nessa casa também aqui o PPA, que também não tem rombo, que não mostra rombo, que mostra equilíbrio. Aí também, nessa casa, já chegaram 7 contas da prefeita, da ex-prefeita. 7 com aprovações, de 8, 7 com aprovações com parecer favorável, com aprovação do Tribunal de Contas, mas quer falar de rombo. Cadê o rombo? Eu quero saber, o rombo é esse factoide, que quer romper grupo, a ideia é querer romper grupo, querer que sacode nosso grupo, mas nosso grupo é consolidado, vereadora, não vai conseguir nem você e nem um grupinho que estiver fazendo esse movimento. Sabe por quê? Porque esse grupo já venceu, torno a falar, já venceu várias eleições da senhora, então é esse o problema de trazer para cá factoides de rombo que não existe. E nós temos hoje, mais uma vez,
foi desmascarado aqui nessa tribuna, a apresentação, né, do nosso instituto, do IPMQ, através do Fabiano e sua equipe, foi desmascarado. O que ela acha que é verdade, ela fala a verdade dela, né, porque ela fala, eu acho isso e pronto, mas não é o que ela acha. Existem estudos, existem pessoas comprometidas com a verdade, com a seriedade do instituto e com as demais contas desse município. Então, assim, é mentira atrás de mentira sendo debatida e a verdade sempre vindo à tona. E é isso, aqui nessa casa, a verdade sempre vai vir à tona. Na semana passada eu não pude estar presente, quero justificar, infelizmente não pude estar presente, aí foi falado que hoje teria umas respostas. Sempre tem umas respostas para me dar. Eu sempre estou pautando muito o discurso dela. Sempre tem umas respostas, mas eu quero, vereadora, por favor, que me dê resposta, mas falando a verdade. Que me dê resposta, sem desqualificar as pessoas, sem querer desqualificar o mandato, sem querer desqualificar os colegas vereadores, que eu vou estar aqui todos ouvidos para você, tá bom? Meus amigos, por hoje é só. Até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Com a palavra, vereador Ailson Barreto. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadora. Quero aqui já cumprimentar e mandar um abraço para o Kleber, funcionário do Sementinha, mas também para o Alcimar Barreto, mandar também um abraço, claro, para o Júlio, que é um entendedor de política, registrar aqui a presença do subsecretário de governo, o Buguinho, mas também uma mãe, que é a Juliana, mora na Penha, né, Juliana? Registrar a presença, e a Juliana nos simboliza algo muito importante, que é a questão da dona de casa. Às vezes, eu sei que é muita coisa para fazer, mas conseguir tirar um tempinho, uma vez ao mês, que seja o tempinho que ela consiga, vir assistir a sessão, isso é muito bacana. Parabéns, Juliana. É óbvio que eu também quero registrar a presença da minha filha, Sofia, e quem me conhece sabe que eu amo ser professor. Então, todas as vezes, vai para a sala de aula. Primeiro que eu nunca saí de sala de aula. Nunca saí. Quando eu fui diretor do CIEP, não podia faltar um professor que eu estava na sala de aula e as crianças não entendiam por que eu estava na sala de aula, mas eu estava assim e amo. Mas tenho gostado muito dos espaços da política, porque a gente tem conseguido transformar vidas, né? E eu vejo isso com as aprovações que a gente faz aqui. Tem pautas que é difícil, que são legais, como os próprios vereadores falaram. Tem, mas é legal, tem que fazer. Mas tem muitas pautas prazerosas que a gente aprova aqui, né? Muitas pautas de inclusão, de política de inclusão. Muitas pautas que impactam positivamente na vida dos moradores e na vida da educação. Então, tenho gostado da política também. Mas, para quem me conhece, o que eu mais gosto, o que mais me dá orgulho é de ser pai. E a Sofia e a Sara, né, que estão agora passando recesso aqui com a gente, uma estuda em Petrópolis, outra estuda em Valença, e é claro que não é fácil, as pessoas só conhecem a chegada da gente, mas ninguém vê, ninguém vê os tropeços e as pedras que existem pelo caminho. O que a gente abre mão, né, para um projeto de sonhos de filhos. E me dá muito orgulho dizer isso. Em relação aos sonhos delas, eu abro mão sempre que for necessário. Mas não abro mão só com elas, né? Porque a minha relação muitas vezes é essa. É a relação de amizade. Esse sou eu. Eu gosto que as pessoas estejam bem, né? Então, registrar a presença da minha filhota. Falar também, né, da minha indicação. Hoje eu fiz uma indicação reforçando uma indicação que eu já havia feito, tá, pessoal? E estava tendo uma conversa muito avançada, mas aí houve o tempo da política, e confesso que eu não tive conversando com o prefeito Marcelo ainda, mas tenho certeza que ele puder fazer, ele irá fazer, pedindo ao Poder Municipal que estude a possibilidade de inserir as merendeiras no plano de cargo e salário da educação, né? A gente sabe que esse movimento já existe, já foi até aprovado, inclusive, né, no Senado, no Congresso, e aí não tem só as merendeiras, né, já está inseridos os secretários escolares, os auxiliares de creche, auxiliar cuidadores, e acho de certeza que todos aqueles que fazem parte da educação
tem que ser inserido sim, né? É uma valorização dessa galera e uma categoria tão valiosa dentro da escola. Eu fui diretor do CIEP por 8 anos e eu sempre descia. Os 5 recreios eu sempre descia. E é interessante que as nossas merendeiras tem psicóloga também, tem assistente social, tem tudo. Porque quando um aluno, e elas conhecem o comportamento do aluno pela merenda. Se o aluno merenda pouco, se o aluno deixa de merendar, se o aluno, aquele que merenda sempre, merenda 2, 3 vezes, mudou o ritmo, e ela vai, diretor, fulano não está bem. E a gente vai lá investigar e realmente está acontecendo uma situação com aquele aluno. Então, a gente pede aqui o Poder Municipal, o prefeito Marcelo, que insira as merendeiras também no plano de cargos. Já era uma conversa muito avançada e que a gente vai voltar a essa conversa agora, né? Também falar da audiência pública do Instituto, parabenizar o presidente Fabiano, dizer que eu nunca tive dúvida, né? E aí eu não falo da política, porque política, pessoal, termina, isso acaba. Mas eu sou servidor público, né? E eu confesso, enquanto servidor público, porque eu também sou servidor do Estado, né? E não é política, e respeito cada um que tem sua opinião, eu gosto muito da ideia de ser estatutário, né? E ver ali, eu na outra gestão, eu fazia parte da comissão e agora retornei e estou me apropriando, né, das pautas, eu via nos cursos as pessoas fazendo referência a Quissamã, né? Então, hoje, o Fabiano, né, com dados, deixou muito claro para a gente, né, que a gente já tinha essa segurança, que o Instituto está no caminho certo, sim, né? E eu, quanto servidor, fico muito, com certeza isso me preocupa, porque, olha, a minha vida sempre foi trabalhando, né? E, se Deus quiser, eu hei de me aposentar, vai ser a época que eu vou poder contar com o meu salário. Eu não vou desejar ganhar um salário de 5 mil, parar para 2. É a época que a gente vai precisar, né? Então, eu confio, sim, no trabalho do Instituto e acho que em Quissamã o caminho realmente mais seguro para a gente poder ter uma aposentadoria mais tranquila. Tá? Então, ficou muito bom. Também mencionar que vai ter o recesso escolar aí a partir da semana que vem. A semana que vem é a última semana de aula. Pai, mãe, acompanhem os seus filhos. Processo de avaliação, como que está a questão da frequência. Volto a dizer a vocês, pai e mãe, se a gente olhar para trás e ver os nossos filhos lá atrás, se a gente não empoderou esses nossos filhos, uma partezinha da nossa missão nessa terra já se foi. A gente precisa, né, empoderar nossos filhos, e o primeiro espaço é a escola, é a educação. Eu sempre digo isso, o primeiro espaço é a educação, porque muitas vezes as pessoas não acreditam na gente, as pessoas tentam nos apequenar, então as pessoas não acreditam no nosso potencial. Se você, pai, se você, mãe, não acreditar no potencial do seu filho, dizer, filho, vai, e você dá o suporte, ele vai ficar pelo caminho. Porque, quando a gente ouve muitas falas negativas, e cá entre nós, essa galera parece que ganha uma comissão para fazer isso, né? Para botar a gente para baixo. Se a gente não tiver um suporte familiar, a gente fica pelo caminho, sim. E eu, graças a Deus, tive sempre suporte familiar. Então, acompanhando aí, né, dizia do circuito junino que tem acontecido nas nossas escolas, mencionar também que o município ele tem se movimentado, tem trabalhado, né? Você olha as obras, principalmente as obras nas escolas municipais, né? A gente tem muitas obras acontecendo, e eu já falei de algumas, exemplo em Morro Alto, exemplo aqui no Regina Célia, aqui no bairro de Caxias, e ressaltar para vocês que às vezes a gente nem tem muita clareza nisso. A gente continua com a política da escola de tempo integral. A gente tem na PEN, que é um importante bairro, que é da creche até o 5º ano, mas nós também temos no Maria Il, que é novo isso, do 6º ao 9º ano, a escola de período integral. Nós temos também, no caso Roberto Filipino, a educação infantil de tempo integral. Nós temos no Felizarda também da educação infantil até o 5º ano, escola de período integral. E essas obras que estão acontecendo na educação exatamente para isso, que é uma política do prefeito Marcelo, de se estender a política de educação de tempo integral. Educação inclusiva, como o vereador Hilton falou, vereador, que Quissamã realmente faz o seu dever de casa, e eu falo enquanto professor.
Qual município que a gente encontra um espaço de apoio pedagógico para trabalhar com reforço? Nós temos o NAI, nós temos o Centrinho. O Centrinho, pessoal, pega o aluno na porta, ou da escola ou de casa, com ar climatizado, né, ônibus climatizado, com auxiliar cuidador, né, com oficinas diversas, né, e nas escolas não param. Na escola tem um plano individual, tem um auxiliar facilitador, tem um auxiliar cuidador. Então, ou seja, existe uma política, sim, de educação inclusiva que se continua. Em relação aos últimos acontecimentos, né, o Poder Municipal, junto com a Polícia Militar, junto com o Secretário de Segurança, já mostrou para esse pessoal que aqui em Quissamã não é lugar de bandido, desordem, não. Desordem, não. Porque o poder público vai interagir, sim, vai intervir, sim, como tem feito. E tanto que tem feito, nós temos aí o PROEIS, nós temos a Quinta CIA. Isso é um exemplo que aqui em Quissamã não vai se criar esse grupo que está tentando ocupar espaço, né? É claro que a gente entende que Quissamã não está fora do contexto. Essas pessoas, às vezes, vêm, né, porque você olha em torno do que acontece, achando que aqui vai ter espaço. Não terá, porque o poder público já deu as respostas e continuará dando as respostas como sempre vai acontecer. Porque Quissamã é lugar de paz, Quissamã é lugar de gente de paz, de gente de família. Então, todas vezes acontecer, e pode acontecer, o Poder Municipal, junto com a Polícia Militar, está dando as suas respostas. Senhor presidente, por hoje é só. Até amanhã, se Papai do Céu permitir. Com a palavra, a vereadora Alexandra Moreira. Paz e bem. Cumprimentando, excelentíssimo senhor presidente, cumprimento todos os vereadores, funcionários dessa casa. Cumprimento aqui José Carlos Quebra-Coco, presidente do PL 60+, o nosso suplente do PL também, o Assis, cumprimentando a vocês aqui no plenário, cumprimento também a vocês que nos assistem através da TV Câmara. Eu começo a minha fala parabenizando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pela resposta rápida que deu a esses meliantes. Na madrugada de hoje, foram efetuadas 4 prisões e a polícia continua ativa em busca dos demais envolvidos. Dizer que ainda temos que avançar muito na segurança pública. Dizer a vocês que a segurança pública, ela engloba uma série de fatores. E que existem instrumentos essenciais para a formulação de políticas públicas com ações integradas entre as polícias e a Guarda Municipal. E que o principal instrumento de articulação dessas políticas chama o Plano Municipal de Segurança Pública, que há anos nós lutamos, eu digo nós, como integrante do Conselho Municipal de Segurança Pública, para ser implementado. É uma interface que se faz com vários atores da gestão. Só existe tráfego porque existe o usuário. E nós precisamos de políticas públicas também para combater o uso de drogas. E esse instrumento de gestão, nosso município não tem. Infelizmente. Apesar do Tribunal de Contas, inclusive, já ter cobrado. São através dessas políticas, como a implementação de câmeras de monitoramento, que provocam a interface entre a Guarda Municipal, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Vamos falar mais, como venho falando sempre, da necessidade de nós profissionalizarmos a segurança pública desse município que não é brincadeira e não é lugar de amadores. Parabéns ao Coronel Olavo, em nome do Coronel Olavo Ramos, eu parabenizo toda a tropa da Polícia Militar, força e honra, sempre. Aqui pedi ao senhor prefeito para dar um jeito naquele banheiro lá de Barra do Furado, eu vou editar esse vídeo, eu recebi imagens que demonstram não só o desperdício de água naquele banheiro, mas também o completo abandono de um importante equipamento público que fica lá em Barra do Furado. Então, vou oficiar, prefeito, para que o senhor tome providência, mas desde já comunicar para que o senhor mande alguém lá ver essa questão do desperdício de água lá no banheiro de Barra do Furado.
E aqui eu vou falar, como falei na semana passada, porque chegou a essa casa e eu trabalho com fatos. Meus argumentos são baseados em fatos, em provas, porque eu tenho muita responsabilidade sobre aquilo que eu aponto e falo. E não diferente, a população dessa cidade me conferiu a maior votação da história do município. E é isso, vereador Ítalo, que talvez o senhor não tenha ainda digerido. Muito embora a sua campanha tenha sido de práticas não republicanas, de furar olho, e de se colocar numa visibilidade extrema, o senhor não conseguiu me vencer nas urnas. Mas eu aceito isso, entendo como choro de perdedor, e aqui, toda vez que o senhor me atacar, o senhor vai falar com a minha mão. O senhor não tem condições técnicas de debater nenhum assunto aqui. Muito menos o IPMQ, que nem servidor o senhor é. Não logrou êxito em passar em nenhum concurso público. Diferente de mim, que trabalho desde muito cedo. E paguei por meus estudos. Não fui bolsista, não. 8 anos. Mas vamos lá. Esse vereador que vem para cá me atacar, mando da tia, disse que eu faço uma oposição seletiva. E eu gostaria de agradecer o elogio, porque realmente eu faço aqui do meu mandato parlamentar e seleciono muito bem o que eu vou falar, o que eu vou demandar, o que eu vou fiscalizar, porque nem tudo, absolutamente tudo, é errado. Tanto que voto aqui a favor de várias pautas do governo. Mas aponto, sim, as falhas, os vícios e as ilicitudes, tanto que as minhas investigações desencadearam a Operação Dama de Espada, que teve busca e apreensão na casa da sua tia, e que ela foi denunciada pelo Ministério Público Federal por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. E o processo não acabou, porque o Ministério Público Federal recorreu ao STJ. Ela conseguiu, igual a um mandatário da nação, anular as provas. Mas não foi porque demonstrou a verdade. Usou de expedientes técnicos para desqualificar a investigação do Ministério Público Estadual. Mas se notabilizou no cenário estadual e nacional como a primeira prefeita da região a ser denunciada pelo Ministério Público Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Dinheiro da saúde, dinheiro que era para combater o Covid. E quem deflagrou todas essas investigações e levou provas para o Ministério Público? Eu vou esperar que o quê? Que o sobrinho sente aqui e me chame de bonita? Não. Então, fica com essa narrativa. Ela foi desmascarada hoje, não teve coragem de falar na frente do presidente do IPMQ. O que eu falei está dito. E todos aqui entenderam, inclusive, quebra-coco, os funcionários do IPMQ. Mas ele, como não tem argumento, na hora da audiência pública, ele leu um textinho. Provavelmente que mandaram para ele ler, porque é isso que ele faz. Ele vem aqui como um boneco de ventríloco, repetir os textos da titia. Eu não tenho medo nem de você, nem da sua titia, nem dos seus gracejos, nem dos seus chiliques, e muito menos da sua voz grossa e alta, quando lhe convém. Vamos falar aqui da avaliação do PPA, Plano Plurianual. Aprende a ler. Que avaliou o ano de 2024 e foi mandado para essa casa na semana passada. E demonstra de forma cabal que tudo que foi planejado para o ano de 2024, diversas ações não foram executadas e refletiram na sua qualidade de vida, porque é isso que interessa para a população. Os bilhões que a tia arrecadou e que fizeram com que Samã passasse vergonha no cenário nacional, como uma das piores cidades em gestão administrativa. E isso é fato. E isso está publicizado. Isso não sou eu que digo. Eu apenas falo a verdade. Mas a verdade incomoda. Da arrecadação do que foi previsto, 465 milhões para se gastar em 2024, nós arrecadamos 49 milhões a maior. Vocês sabem o que é isso? Nós tivemos dinheiro a mais do que foi planejado. O que foi previsto para investir em drenagem, manejo de águas pluviais, que é o que, quando chove, causa aquelas inundações, foi previsto 3 milhões.
Sabe quanto foi investido? 0 no governo de Maria de Fátima. Então, se nós tivermos chuvas e problemas com relação a isso, devemos à ineficiência e à incompetência do governo Maria de Fátima. Aqui, em turismo, foi previsto investimento de 1,5 milhão. Sabe quanto foi gasto? 680 mil. Turismo. E o que nós temos em turismo hoje? Todos os nossos equipamentos sucateados. Quissamã, que já foi notabilizado no turismo cultural, hoje vive uma decadência com nossos espaços sucateados, e está aqui a explicação. Aqui, em concessão de crédito a microempreendedores, foi previsto 397 mil em investimento. Sabe quanto foi gasto? 0. Nada. Em fortalecimento ao comércio local, foi previsto aqui 523 mil. Foi gasto R$ 1.117. Aqui, em deck de embarque e desembarque no local Campos Macaé, 180 mil, 0. E vou acelerar aqui com resultados mais importantes. Medicamentos e material médico hospitalares. Foi previsto gastar 17 milhões. Sabe quanto foi gasto? 3 milhões e 600 mil reais. É por isso que faltou remédio no ano de 2024. E continua faltando. E quem diz que teve passivo, vereador, é o atual prefeito, não sou eu, não. E a verdade, ela é inconvertível. E ela vai vir à tona. E eu quero ver o seu grupo consolidado. Não com você. É consolidado com a verdade. E eu estou aqui para falar a verdade. E sempre vou falar. E ninguém me cala. Até semana que vem, se Papai do Céu quiser assim permitir, já aqui justificando a minha ausência amanhã, presidente, terei uma pauta no Rio de Janeiro e trarei novidades para o município, como sempre fiz. Muito obrigada. Até semana que vem, se Papai do Céu quiser e assim permitir. Por não constar mais nada para a ordem do dia sobre a proteção de Deus em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada essa sessão. Boa tarde a todos.